Ana Carolina do blog Simples Glamour. Eu já vim com uma maquiagem bem marcante, um olhar bem puxado, bem gatinho mesmo. Eu tô nessa vibe assim de maquiagem mais forte e tudo mais, porque eu acho que uma maquiagem dramática tem o poder de mudar qualquer look. Mas é claro que você pode adaptar aí na sua casa, se não quiser muito puxado, é só fazer no formato do seu olho, que também vai ficar lindo. É só se jogar, o importante é a gente pegar um pouco das dicas e aprimorar pro nosso jeito de fazer a maquiagem, que eu acho que é o mais importante de tudo. O tutorial acho que ficou um pouquinho longo, mas tá tudo bem explicadinho. Hoje eu tô faladeira daquele jeito, então eu expliquei tudo direitinho pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem da inspiração de hoje e vamos lá conferir o tutorial junto comigo. Vamos começar com o fixador de sombras. Esse aqui é uma base uniformizadora Eyelid Primer da Yes Cosmetics. Ela tem a base branquinha. Ela é bem pigmentada, sabe? Mas eu tô pegando com o dedo pra não vir tanto produto, porque eu não quero que fique tão forte assim. Então eu vou aplicar aqui na pálpebra móvel e vou arrastar um pouquinho pro côncavo, tá? E com que com o restinho que tiver no dedo, eu vou passar aqui abaixo da sobrancelha e vou arrastar um pouquinho aqui pra fora, já que a nossa maquiagem vai vir bem jogada pra fora mesmo. Essa não era a maquiagem que tava na minha cabeça, mas eu fui fazendo e acabou saindo isso. Mas eu gostei do resultado do mesmo jeito, mas vamos continuar. Eu vou começar hoje iluminando a sobrancelha. A maioria das sombras que eu vou usar é da paleta de 88 cores Warm. Eu esqueci qual eu usei. Ah, acho que foi essa. Vou usar essa aqui, que é um pérola. Ela é cintilante, mas não é tão cintilante assim, não. Com um pincel W107 da Macrylan, que é um pincel de aplicar sombra. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha, do arco pra fora. E agora, depois que eu tiver aplicado, com o restinho que sobrar, eu vou aqui no começo, mas a ênfase é pra ficar no arco, porque isso dá a impressão de que a sobrancelha está mais levantada. A gente vai começar com a sombra, e o importante dessa maquiagem é o esfumado. A gente vai usar 3 tons de marrom e a sombra preta, pra poder... 3 tons ou 2? Acho que são 2. 2 tons de marrons e a sombra preta, pra poder dar esse degradê e não ficar nada muito forçado. É o seguinte, se você não gostar desse olho muito puxado, não precisa fazer tão puxado assim, tá? Termina onde o seu côncavo termina e faz do formato que você gosta naturalmente, que o efeito também vai ficar bem bonito. Mas tem que fazer uma coisa diferente pra gente sair daquela mesmice de ficar sempre do mesmo jeito e tudo mais. E por isso que eu resolvi fazer desse jeito. Então, eu vou começar com um tom de marrom um pouco mais quente. Eu vou usar esse aqui. Ele parece muito com aquela sombra da Stay Makeup que eu sempre uso. Só que hoje eu quis deixar um pouquinho de lado, porque tem que aproveitar todas as sombras que eu tenho aqui em casa, né? Porque já que comprou, né, minha gente? Tem que aproveitar. Vou pegar um pincel, esse aqui é o O13 da Maria Margarida, que é um pincel de esfumar mais fofinho. Então ele não se restringe exatamente a um lugar. Ele esfuma de forma mais ampla. E aí, eu vou começar aqui esfumando normalmente o côncavo. É importante que esse esfumado já fique bem arrumadinho e já se encontre com aquele iluminador que a gente passou lá em cima, porque ele vai ser o fundo de toda a maquiagem. Então ele já precisa estar prontinho para poder receber as próximas sombras que vão vir. Hoje tô falando, né, gente? Minha Nossa Senhora. Agora, ao invés de fechar aqui ou fazer um gatinho, a gente vai fazer o seguinte. Com o pincel a gente vai vir, segue o formato do côncavo e faz uma onda e leva pra fora. Faz o formato do côncavo, faz uma onda e leva pra fora. Faz o formato do côncavo e... é como se fosse a continuação. Agora a gente vai vir pro marrom mais forte e esse é bem mais frio. Eu vou usar esse aqui, do canto, que eu acho que é o marrom mais escuro da paleta. Não sei, mas eu acho que é. Com esse aqui do canto, esse é o pincel O21 da Maria Margarida. Ele também é um pincel de esfumar. Eu vou mostrar mais detalhes pra vocês, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Ele é mais achatadinho. Isso quer dizer que ele vai esfumar, mas ele vai esfumar a sombra num lugar específico. Diferente do O13, que ele é mais fofinho, mais aberto. Então a área de esfumar dele é um pouco mais ampla. Esse aqui é um pouco mais delimitado. Eu gosto bastante desse pra esfumar a sombra quando a gente faz cut crease. Eu acho que o efeito fica bem legal. É mais ou menos assim, né? Mas aqui eu não fiz um cut crease tão marcado. Mas vamos lá.
a gente vai depositar essa sombra no côncavo e vai desenhar o côncavo aqui. Como que a gente sabe onde é o côncavo? Levanta o rosto pra cima, coloca o pincel. Se o pincel afundar, é porque é o côncavo. Tem um ossinho aqui em cima e logo abaixo do ossinho tem um buraco. Quando o pincel afundar, é porque é o côncavo. E aí a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez com a sombra anterior. Só que como essa sombra, como esse pincel ele é um pouco mais achatado, ele vai restringir um pouco mais a área que a sombra vai ficar. Isso quer dizer que esse marrom mais escuro, ele tem que ficar dentro do marrom mais claro que a gente usou anteriormente, tá? Então a gente vai aqui no côncavo, vai devagar sempre, tá? Se precisar a gente volta com outro pincel e tem que ir intercalando o esfumado para poder ficar bonito. O mesmo esquema de sempre. Faz o côncavo, vem aqui e joga pra fora. Faz o côncavo, faz a ondinha e joga pra fora. Agora, antes da gente terminar a parte de cima, que ainda faltam umas coisinhas, eu vou vir com o lápis de olho, esse é o Mega Impact da Avon, vou passar aqui na linha d'água e um pouco abaixo. Agora a gente vai pegar aquele marrom mais frio, que é esse aqui, o último que a gente usou, com o pincel. Esse aqui é o O32 da Maria Margarida, que é um pincel para delineador na linha d'água ou para aplicar aqui abaixo. Na verdade, o pincel, assim, ele tem uma finalidade, mas ele pode ser usado para várias coisas, né? Isso que tem que aproveitar tudo que a gente tem em casa de várias formas diferentes. Esse aqui é bom porque ele deposita a sombra e como ele não é tão firme, a gente consegue esfumar. Então, eu vou aplicar a sombra. Quando eu vou fazer esse esfumado aqui embaixo, eu gosto de começar aplicando a sombra nas bordinhas desse lápis preto, porque aí o efeito esfumado fica mais bonito. Depois de esfumar aqui embaixo, aqui no finalzinho eu vou continuar com a mesma sombra, com o mesmo pincel. Eu vou fazer um puxadinho, como se fosse um delineado, mas continuando o traço que a gente fez embaixo. Só pra delimitar até onde a sombra vai, tá? Pra ficar esse rabinho aqui embaixo, também vai ajudar quando a gente for fazer o delineado na parte de cima. Agora a gente vai vir para a sombra metálica. Eu ia usar desse coisa aqui, dessa paleta de sombras, mas eu resolvi mudar, porque tem um monte de sombra aqui em casa que tá parada e faz muito tempo que eu não uso. Então é provável que vocês vão ver várias coisas novas aqui nos próximos vídeos, novas entre aspas, porque eu não tava trazendo pros vídeos, mas vou tentar variar mais um pouco e parar de usar sempre os mesmos produtos, né? Mesmo, por mais que a gente goste, eu acho que é importante a gente usar um pouco de tudo. Eu vou usar essa paleta que é o Quinteto de Sombras Premier da Fenza, é o número 3. Eu vou usar essa sombra aqui, que é um cobre bem fechado. Vou usar com pincel de esponjinha, que vem nele mesmo, tá? Mas se vocês quiserem pegar um pincel de precisão também fica mais... Pode ser, não tem problema. Aí a gente vai aplicar aqui na pálpebra móvel, ó. Bem direitinho aqui do cantinho interno. Fazendo o formato desse desenho que a gente fez aqui, tipo do côncavo. Fazendo o formato direitinho, como se fosse um cut crease mesmo. Vindo até o final. Vou mostrar o que eu fiz aqui no final. Ao invés de fechar e terminar a sombra aqui, eu vou continuar com ela nesse vão que ficou entre esse delineado que a gente fez aqui embaixo, essa sombra esfumada, e aquele côncavo mais ondulado que a gente fez puxando pra fora. Entre eles dois, eu vou colocar um pouquinho dessa sombra dourada. Agora a gente vai vir com a sombra preta. Cadê? A sombra preta da paleta de 80 cores neutras. E eu peguei esse pincel que eu recebi agora, gente. Eu tô com tanta dó de usar, mas agora já sujou, agora não tem como mais. Mas eu vou limpar depois, porque tô com muita dó de usar. Esse aqui é o O27 da Maria Margarida. Ele é um pincel de côncavo, de cerdas naturais, só que ele é mais fininho.
Então ele esfuma, só que de forma bem mais detalhada do que aquele outro. A Bruna Tavares usa bastante um pincel bem parecido com esse, que é um de esfumar pequenininho, que ela usa pra aplicar a sombra preta no canto externo do olho. Assim que eu recebi esse aqui, inclusive vai ter resenha dele lá no blog semana que vem, assim que eu recebi esse aqui, eu fiquei, tipo, super louca pra testar, porque eu sempre vi o da Bruna Tavares, eu nunca achava aquele pincel que ela usa, e eu achei bem parecido. Creio eu que não seja o mesmo, mas eu acho que dá mais ou menos o mesmo efeito. E agora eu peguei essa sombra preta, e a gente vai delimitar aqui o côncavo, ó. Ele pega a sombra o suficiente, mas ele marca bem. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. É importante fazer meio que olhando pra cima, porque se você fizer muito assim, quando você abrir o olho, a sombra preta vai estar quase lá na sobrancelha. E é importante que ela fique no côncavo, exatamente no côncavo, ou um pouquinho acima se você não tem o côncavo muito aparente, tipo eu, que eu não tô fazendo exatamente no côncavo, tô fazendo um pouquinho acima. Então a gente vai fazer o contorno do olho com essa sombra preta. Veio aqui, agora a ondinha lá atrás. Agora é importante a gente ir voltando com todos os outros pincéis pra poder criar o degradê, porque esse pincel ele delimita muito, ele deixa muito marcadinho, muito definidinho. Então eu voltei com o pincel da sombra marrom mais escura e vou dar uma esfumada aqui nas bordas pra criar aquele degradê entre o preto e as outras sombras. Então a gente vai esfumando aqui. Primeiro esse, agora eu vou voltar com aquele outro pincel, que é o O3 da Maria Margarida, da primeira sombra que a gente aplicou, daquela mais delicada. E a gente vai fazer o acabamento aqui. Pincel não, paleta, aquela mesma da Fenza. Eu vou usar esse primeiro tom aqui pra iluminar o cantinho interno. Tô usando o pincel de esponjinha, eu usei o outro lado, tá? Se ficar muito marcado, você vem com um cotonete, dá uma esfumadinha, mas pra mim está tudo ótimo. Agora a gente tá terminando, eu juro que a gente tá terminando. Vou vir com o lápis Mega Impact da Avon de novo. Eu vou fazer uma raiz de cílios bem aqui em cima, ó. Não precisa ser muito grosso, tá? Tem que ser bem fininho. E vai só até a metade do olho. E a gente aproveita e dá uma caprichada aqui no canto externo. Antes que esse lápis seque, porque depois que ele seca, ele só sai com reza. Eu vou pegar o pincel O24 da Maria Margarida, que é um pincel bem mais preciso. E a sombra preta, aquela lá de sempre, que eu usei no côncavo e tudo mais, que eu já tinha mostrado. Vou pegar a sombra preta e a gente vai esfumar esse lápis aqui. A gente vai esfumar, dando esfumadinha, é a mesma coisa, né? Bem na raiz dos cílios, porque aí vai ficar um efeito esfumado, não vai ficar marcado e vai escurecer a raiz dos cílios ao mesmo tempo. Então essa técnica é uma ótima opção pra quem não tem muita habilidade com o delineador. Aqui no final eu vou juntar com aquele rabinho que a gente tinha feito na parte de baixo, só pra fazer uma continuação e não ficar uma coisa aleatória, tá? Finalizando tudo, vou pegar um pincel de esfumar limpinho, esse aqui é da Candice Berenice, só pra arrematar tudo aqui, pra garantir que está tudo em ordem, ok? Eu ia botar cílios postiços, mas preguiça não deixou, segredo. E eu vou passar o rímel Decolossal da Maybelline. Só vou passar o rímel em cima e embaixo e já volto pra contar pra vocês o que eu vou terminar de preparar a pele, o cabelo e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Então é isso, maquiagem pronta, cabelo pronto. O bronzer que eu usei e todos os outros produtos que eu usei na pele vão estar lá no blog, tá? Então não esquece de dar uma olhadinha lá. Vou falar a cor do batom que eu usei, que foi esse nude aqui com um toque de coral, que é o cor 27 da Vult. Fazia muito tempo que eu não usava ele, porque ele é um pouquinho chato de passar, porque ele marca. Então você tem que passar bem direitinho, senão fica
um pouco estranho. Mas eu passei o hidratante antes na boca, antes de colocar o batom, e eu acho que o efeito foi super bom, então fica aí a dica pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra ficar sempre por dentro de tudo que tá rolando. Corre lá no blog que vai estar recheado de foto pra vocês, de mais detalhes da maquiagem e tudo mais. E... que mais? Acho que é isso, espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. É um olho um pouco mais fechado, um pouco mais dramático, mas eu acho que às vezes é sempre bom a gente usar, dá super certo e deixa qualquer look mais bonito e tudo mais. Espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!